pode ser que o conhecimento, o básico do conhecimento, ou melhor, a base do conhecimento precisa ser a humildade. Porque você com conhecimento sem a humildade te torna uma pessoa soberba, te torna uma pessoa cruel. E aí, ao invés de você, por meio do conhecimento, ajudar outras pessoas, você acaba não só ajudando ou atrapalhando a vida das pessoas. E o objetivo do cristão nunca é atrapalhar, né? Paulo nos disse que quando nós nos ajuntarmos tem que ser para melhor e não para pior, né? Então, esse assunto é bastante importante. Eu vou iniciar ele, meu irmão, falando, obviamente, quando se fala de vaidade, existe a vaidade material da nossa vida humana e existe esta vaidade que é o que nós vamos mais discorrer, que é a vaidade espiritual também. Tendenciosamente, nós temos a prática ou a facilidade de enxergar mais a vaidade humana, né? A vaidade exterior, vamos colocá-la assim, porque é mais fácil de enxergar. Então, naturalmente, quando você enxerga uma pessoa carregada de vaidade na forma de se vestir, na forma dos adornos, então fica mais fácil de você identificar a vaidade. Você naturalmente diz, aquela pessoa é extremamente vaidosa. E não que seja errado a pessoa cuidar do corpo, ou cuidar ter alguns adornos no corpo, cuidar da saúde, da estética, não tem pecado nenhum nisso. O que deve se tomar um cuidado, isso que vale para todo cristão, é o cuidado com os excessos, né? Tem coisas que são excessos e só se prioriza isso e às vezes o espiritual fica de lado, né? Então a Bíblia nos fala que a nossa beleza não seja no exterior, mas no interior. Então, às vezes a pessoa se preocupa demais com o corpo e é necessário, por isso que a gente às vezes sempre tem que buscar o equilíbrio, né? Enquanto tem uns que relaxam com o corpo, como eu mesmo que sou relaxado, não faço exercício físico, sou sedentário, não cuido da minha alimentação, estou sendo muito honesto, porque às vezes as pessoas têm mania de valorizar aquilo que ela tem, né? Eu já falo daquilo que eu não tenho. Então, eu não tenho cuidado com o meu corpo, eu não tenho cuidado com a minha saúde, preciso urgentemente cuidar disso, mas tem pessoas que cuidam demais do corpo, cuida demais da saúde, do estético, do exterior, e esquece da alma. E não podemos esquecer da alma, né? Porque o corpo é passageiro, a alma é eterna. Então, não podemos nos esquecer disso. E a vaidade externa, ela é natural, não é pecado, a Bíblia não condena você cuidar do corpo, ter alguns adornos. Vamos entrar aqui rapidamente, dar uma pincelada nos usos e costumes, que muita gente costuma misturar usos e costumes com doutrina, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que usos e costumes são doutrinas, e não são. Usos e costumes, eu tenho uma máxima a respeito dos usos e costumes e doutrina, que usos e costumes é temporário, a doutrina é eterna. Usos e costumes é humano, a doutrina é divina. Usos e costumes, ele percorre um período de tempo e depois tem alteração. A doutrina, ela é imutável. Usos e costumes, ele é cultural, depende do país, depende do estado. A doutrina, ela independe do tempo, da distância e do país. Ela é permanente, ela não se muda. Então, existe a doutrina bíblica, que é a doutrina, por exemplo, vamos colocar a doutrina da salvação, a doutrina da santidade, a justificativa pela fé, a doutrina do sacramento do batismo, da ceia. Isso são doutrinas que não podem, em hipótese alguma, nem pensar em mudá-las. Elas são para qualquer tempo, para qualquer época, para qualquer estado ou para qualquer país. Isso não se muda. Agora, usos e costumes não, depende do lugar, da época. Então, vamos colocar os usos e costumes que muitas vezes as pessoas, até esses dias atrás aí,
teve uma pregação bastante polêmica de um irmão dizendo que joias, adornos, né, brinco, correntinha, é uma disciplina, não é uma disciplina bíblica, é uma doutrina, e que isso insere ou influencia a pessoa na sua salvação. Isso não é uma verdade, né? A gente não está aqui para citar a igreja, não está contrariando nada, mas eu tenho que dizer a verdade que isso, em momento algum, isso está dentro das Escrituras. O que Pedro fala sobre joias e adornos, inclusive frisado do cabelo, trança, essas coisas, é que a mulher não considere que a sua beleza esteja nisso. Que a beleza da mulher ela é interior. Então você pode usar, a Bíblia não condena, não diz que é pecado, você pode usar, mas use com bom senso, né? Tem pessoas que às vezes é extravagante demais. Vai além, né? É? Vão além, extrapolam. Vão além, sim. Às vezes fala assim, pode passar um exemplo, um esmalte na unha, quer passar o mais vermelho possível, né? Passa algo mais assim discreto, né? Quer passar um batom, passa um batom mais discreto, não precisa os exageros. A minha saudosa mãe, que Deus a recolheu agora em março desse ano, ela sempre dizia o seguinte, tudo demais é sobra e toda sobra é perdida. Era um ditado que ela sempre dizia para nós. E é uma grande verdade, né? Então eu sempre digo que pode usar, pode, mas não exagera, sabe? Mantém ali dentro do equilíbrio, dentro de uma dosagem. Uma coisa que é necessário a gente falar aqui é que as pessoas às vezes também estão mudando, Jonathan, e invertendo inclusive o cenário, é a questão da modéstia. Então as pessoas estão dizendo, como usos e costumes não tem problema, então eu vou me vestir de qualquer forma. Aí se veste roupas escandalosas, mostrando o corpo e despertando lascívia. Isso nós temos que cravar que isso é pecado, tanto na mulher quanto no homem. A Bíblia ensina nós vestirmos com modéstia. Com modéstia é de que forma? É você não apresentar o teu corpo, não mostrar o corpo. Precisa ter decência para se vestir, de maneira que você não desperte a lascívia, porque isso é um pecado que é cometido, vamos colocar, dentro da igreja, de pessoas que se vestem de forma totalmente contrário às Sagradas Escrituras, e muitas vezes se faz valer porque está de uma saia ou de terno, mas o terno parece que está envelopado e a saia também. Então, está em desacordo com as Escrituras. Precisamos deixar claro isso aqui, para que as pessoas entendam que, para mim, se vestir, seja dentro da igreja, seja para o meu trabalho, seja onde eu estiver, eu tenho que vestir como um crente. Não é a roupa que me salva, mas por eu ser um salvo, a roupa me evidencia como um cristão. Porque se eu me visto como o mundo se veste, a Bíblia, lá em 12 de Romanos, Paulo diz que nós não podemos nos aliar ou nos manter, nos moldar aos padrões deste mundo. Entendeu? Então, se o padrão do mundo é mostrar o corpo, é por meio do corpo chamar atenção e de alguma forma querer se mostrar, eu tenho que me conter dentro daquilo que está nas Escrituras, e aí não é a minha verdade nem a tua, é a verdade das Escrituras, e ela nos ensina a se vestir com modéstia. Quer fazer algum adendo sobre a questão da vaidade externa? É que tem alguns que, se valendo do argumento de que usos e costumes é uma parte, doutrina bíblica é outra, como foi bem exemplificado, mas para corroborar com aquilo que está dentro de si, com seus anseios, então eles fazem desse argumento para poder então andar da maneira que bem lhe agrada. É isso mesmo. Então ele se vale desse argumento para andar da maneira que bem lhe agrada, ainda carregam alguns pecados de estimação. Então a preocupação dele ou dela está com a estética, com o exterior. Então acaba se evidenciando, esquecendo que somos luz do mundo e sal da terra. Perfeito. Então, acabam criando para si um caminho muito perigoso. Perigosíssimo, porque aí eles entram para o campo da libertinagem, né? E te confundem, né?
É um caminho escorregadio, né? É um caminho escorregadio na qual o diabo explora muito e isso leva as pessoas aí à perdição, porque passam a valorizar, e tem pessoas que acabam se tornando também idólatra de si mesmo, né? Então, se esforçam ao máximo para cuidar do corpo, se o seu próprio corpo torna-se seu ídolo, e as pessoas fazem de tudo para viver para o seu próprio corpo e esquecem da alma. E o que aqui nós estamos dizendo é: trate do corpo, mas também trate da alma.